Olá, caminhante! Tudo bem com você? Tô aqui para mais um Céu da Semana, dessa vez do dia 9 ao dia 15 de março. E nessa semana a gente vai ter uma lua cheia. Na verdade, a gente já começa a semana com essa lua cheia. Oficialmente, ela vai ser na segunda-feira, em Virgem, no signo de Virgem. Então, segunda-feira vai ser um dia bastante agitado, né? A semana já começa com essa energia. Provavelmente você já está sentindo toda essa movimentação emocional, principalmente, porque a lua cheia ela sempre mexe muito com as nossas emoções. Então vai ser uma semana que realmente situações podem transbordar, questões podem chegar a um encerramento ou algum desdobramento, né? Então é uma semana geralmente de muita movimentação. Se não é externa, né, em que coisas acontecem no nosso cotidiano ou nos nossos relacionamentos, principalmente interno. Então, se não acontecer nada externo, internamente pode ter muita coisa aí. A gente pode estar mais irritado, a gente pode estar mais estressado, ou se sentindo mais emotivo, ou com alguma questão ali que acaba surgindo para a gente trabalhá-la. A gente já sabe disso, a gente já sabe que tudo que nos acontece, de certa forma, está nos mostrando algo. Seja algo que eu sinto, seja algo que o outro faz para mim, é tudo um trabalho interno. O tempo todo nós estamos sendo chamados a olhar para o nosso mundo, para como a gente cria o nosso mundo, sabendo que aquilo que eu sinto cria o meu universo próximo, né? Cria ali o meu ambiente, cria as situações de vida que eu vou enfrentar. Então, na verdade, tudo que nos acontece é um grande sinal, é um grande letreiro, uma placa, né? Que nos mostra ali o que eu preciso mudar em mim para que aquela situação, para que o meu entorno seja trabalhado consequentemente. Então, nada é por acaso, nada é um castigo, né? Eu gosto bastante de frisar isso, para que a gente comece a perceber realmente como as dinâmicas energéticas na nossa vida estão o tempo todo tentando nos indicar o caminho, e a gente para de se identificar tanto com a situação em si e começa a prestar atenção naquilo que eu sinto quando eu experiencio aquilo, né? Porque é esse sentimento que vem sinalizar tudo isso. Na verdade, ele só vem mostrar algo que eu venho reprimindo. Então imagina, né? Você tá lá com uma bolinha, você já viram uma bolinha que flutua na água? Se você tenta afundar essa bolinha, ela continua subindo. Você afunda, você solta, ela sobe. Você afunda, você solta, ela sobe. É isso que acontece com as nossas emoções. A gente não consegue afundar elas por muito tempo, a gente não consegue reprimir elas por muito tempo. E aí na lua cheia, e aí dentro de alguns ciclos aí astrológicos, cósmicos, da natureza em si, a gente sente que elas voltam com mais força. A gente sente como se fosse a maré que sobe, a maré que baixa, né? A gente está o tempo todo dentro desses ciclos. A gente faz parte da natureza. A gente precisa parar de agir como se a gente fosse robô, como se a gente fosse linear, como se fosse sempre a mesma coisa. A gente fosse assim, né? Permanentemente. Então, no fundo, existe essa crença, existe essa ilusão, e a gente, no fundo, busca, né, essa cura, né, de curar tudo isso, de se livrar dessas emoções, dessas situações, para a gente chegar no estado em que a gente vai ser assim. Mas a gente nunca vai ser assim. A gente é um ser emocional. Então a gente tá o tempo todo oscilando. A gente é um ser da natureza. Então a natureza ela é cíclica, a gente também é cíclico. Então imagina, a gente está sempre oscilando emocionalmente, energeticamente, mas a gente também está rodando ali num ciclo cósmico, né, que faz parte de um ciclo maior. E se a gente tenta sair dele, na verdade a gente só piora as coisas, né? Então é como se a gente quisesse ir para a piscina no inverno e no verão a gente quisesse dormir de coberta, né, de edredom. Então a gente está o tempo todo sofrendo por aquilo, porque a gente não aceita e não se alinha a esses ciclos. Então essa semana vai estar bem intensa. E por ser uma lua cheia em Virgem, o signo que essa lua tá, né, quando ela tá cheia, vai trazer algumas questões, vai trazer algumas ideias, energias a serem trabalhadas.
E em Virgem tá falando muito dos nossos sonhos, né? Tá falando muito desse eixo, porque o Sol tá lá em Peixes e a Lua vai estar em Virgem. Água e terra, mundo da imaginação e mundo concreto, mundo material, aquilo que eu faço. Então tá falando muito da gente colocar em prática os nossos sonhos, da gente ser mais organizado, da gente trazer um pouco mais de disciplina para nossa vida, da gente realmente entrar em ação, ter um plano, sabe? Então eu quero muito uma coisa, eu fico só ali imaginando, pensando, e aquilo nunca vai sair da minha cabeça se eu não me organizar para fazer aquilo acontecer. Então realmente é a hora de colocar os nossos sonhos no papel e depois passar para ação. Vai ser uma semana em que a energia do elemento terra está muito presente sempre de alguma forma, tá? Mesmo que não seja a partir da lua, o regente daquela lua está em algum signo de terra. Então é uma semana de realmente fazer, é uma semana de ação, é uma semana de matéria, uma semana de a gente realmente se ancorar nessa energia do planeta Terra, a gente realmente perceber que a gente está vivendo essa experiência, se sentir bem com isso e fazer o melhor que a gente puder com essa experiência nesse corpo humano, nessa Terra, nesse planeta que a gente está vivendo agora. Só que muitas vezes o que acontece, né? A gente tem um sonho, tem um projeto, tem um ideal, né? O universo quer se realizar através de você com isso, né? Essa ideia não é à toa, você não é menos merecedor de nada, né? Só porque você é você. Então, existem alguns bloqueios, algumas ideias que foram colocadas na nossa cabeça, que o nosso ambiente nos traz, que a sociedade, a família, a escola, enfim, vai, né, colocando, plantando ali sementinhas, que sem a gente perceber, com os nossos pensamentos, com os nossos medos, a gente vai regando aquilo. Então, a gente vai fazendo, né, com que esse terreno seja fértil para essas ideias, só que nem sempre elas são positivas para a gente. Então, essa semana, Mercúrio, né, que é justamente o regente de Virgem aí, vai estar retrógrado em Aquário, que é um signo do elemento ar, que fala do nosso universo mental. Então a gente precisa se liberar de algumas ideias ultrapassadas, a gente precisa se libertar de algumas crenças limitantes, se a gente quiser realmente colocar esses sonhos em ação, se a gente quiser realmente realizar nossos sonhos e sermos felizes assim, né? Então a gente precisa deixar de lado algumas ideias, a gente precisa deixar de lado, de uma vez por todas, alguns conceitos aí ultrapassados que só estão limitando a nossa vida. Então segunda-feira pode ser sim um dia mais intenso, a semana vai começar com essa energia bem agitada. Na terça e na quarta a gente já vai ter a lua em Libra, que é uma lua do elemento ar, então a gente vai estar mais racional, mais mental, né? Então as emoções elas não estão muito presentes ainda, né? A gente pode estar pensando mais, refletindo mais, e o regente, que é Vênus, está lá em Touro, então olha a energia de terra aí novamente, né? Assentando a gente, fazendo a gente criar raízes, a gente se ancorar no nosso corpo, na nossa vida, na nossa presença nessa experiência que a gente está vivendo aqui. E é interessante a gente aproveitar esse elemento ar do signo de Libra para pensar mais, para racionalizar, para refletir sobre o que a gente precisa realmente fazer daqui para frente, sobre quem vai estar do nosso lado, já que é uma lua que fala assim das nossas relações interpessoais, mas para a gente pensar também na nossa relação com a gente mesmo e com o mundo, né? De uma maneira bem geral, não é ninguém específico. Mas claro, pode sim acontecer uma questão aí, né, num relacionamento, ter nesses 2 dias algo que vem à tona, né, dentro de um relacionamento, de um processo aí que você estiver vivendo com outra pessoa, mas não é necessariamente o foco. Então o foco aqui é refletir, pensar, né, o que você precisa fazer, o que você precisa mudar. E aí, como auxílio para tudo isso, a gente vai ter Mercúrio ficando direto, então aquela mente que estava um pouco confusa, que estava bastante reflexiva, e às vezes passando por processos mesmo, né? Agora ela vai estar mais clara, mais nítida e vai estar mais focada, né, em questões de clareza, em questões de certeza, de tudo que a gente já refletiu e chegou a alguma conclusão. E se você não vinha refletindo, se você não vinha passando por esse processo, agora é o momento para isso. O Sol também vai estar num bom aspecto com Júpiter, então a gente vai ter toda a sorte, toda a positividade, toda a confiança para fazer tudo isso. É como se viesse assim uma energia, né? A gente sentisse, ancorasse isso dentro da gente de que agora vai, de que agora eu consigo, de que agora vai dar certo. Então aproveita isso para colocar, né, em prática todas essas questões que a gente está refletindo até aqui.
E aí na quinta-feira e na sexta a lua chega em Escorpião e aí sim a gente acessa todas as nossas emoções. Então aquela bolinha, né, que a gente estava tentando afundar, ela emerge, ela vem à tona e tudo aquilo que a gente estava tentando esconder pode ficar mais intenso. Então são sim dias mais intensos para quem não sabe lidar muito com o emocional, para quem vive reprimindo, escondendo, fingindo que não está sentindo nada. Então as emoções vêm com mais força sim, mas é o momento da gente se desapegar. Então essas emoções, principalmente quando elas são desafiadoras, elas aparecem para que a gente possa limpá-la. É como a piscina, né, que começa a ficar cheia de coisinhas em cima para que a gente vá com uma redinha e tire tudo isso. Então não é para a gente esperar aquilo decantar e ficar lá no fundo para sempre, né, esquecido. A gente acha que a piscina tá limpa em cima, mas embaixo tem muita sujeira, tem muita coisa ali. Então, que bom que ela surge, que bom que ela sobe, porque daí fica mais fácil de colher, de limpar essa piscina que é o nosso inconsciente, que é o nosso emocional. E é uma boa analogia porque a água representa as nossas emoções. Então vão ser 2 dias perfeitos para isso. Pode ser que surja assim um desconforto, surja assim uma emoção, e se ela surgir é porque ela está mostrando que está ali. Então não é para fingir que não é com você, ou não é para entrar naquela emoção e mergulhar nela novamente, achar que ela faz parte de você e que não tem jeito, né? Justamente perceber esse processo e fazer o que for possível, seja uma meditação, seja uma terapia, aquilo que você sentir, né? Para liberar esse desconforto. Mas o primeiro passo é sempre aceitar que ele tá ali, aceitar que ele faz parte de você, acolhê-lo em você e fazer o que for possível para limpar tudo isso de dentro de você. E aí é interessante porque mais uma vez a gente tem aí os 2 regentes de Escorpião, tanto o tradicional que é Marte, quanto o moderno que é Plutão, em Capricórnio. Então olha a Terra aí novamente, né? Olha essa energia aí concreta. Então é uma semana muito para fazer coisas, é uma semana muito para se ancorar na nossa presença, para enraizar a nossa energia aqui na Terra, sabe? Não ficar mais fugindo, não ficar só no mental, não ficar só nos sonhos, não ficar só no sofrimento, ou projetando nos relacionamentos, né? A gente precisa realmente estar no nosso corpo, estar presente no aqui e agora, porque é só aqui e agora que eu consigo resolver as minhas situações. Enquanto eu tô lá metade no futuro, metade sofrendo no passado, eu não consigo resolver nada, porque eu estou fragmentada. Então realmente é um momento de buscar todas essas presenças que ficam, né, trocando aí o tempo todo, porque quando eu me preocupo, por exemplo, eu jogo a minha consciência naquele pensamento e fico ali. Quando eu me projeto no futuro, né, pensando numa coisa que eu não tenho, ou pensando no que vai ser, ou quando eu volto para o passado, eu estou o tempo todo projetando a minha consciência, um pedacinho dela em alguma coisa, então eu não estou completa aqui e agora. Então é um momento realmente de juntar tudo isso. E esse Marte vai ser bem interessante, porque ele está justamente encontrando Plutão, então é um momento de muita transformação, é um momento, a gente está percebendo isso na sociedade, né, o momento atual é de muita transformação, e transformação de tudo que está arraigado, tudo que é muito tradicional e que não faz mais sentido. E dentro da nossa vida, do contexto da nossa vida, isso também está acontecendo. Então aproveitar essa energia para tomar essa ação, para ter esse impulso, para fazer aquilo que for preciso, para mudar a longo prazo, não pensando no amanhã, não pensando só naquilo que me dá prazer a curto prazo, mas pensando numa maneira nova e diferente de viver, que é muito mais positiva, tanto para mim quanto para o planeta, para os outros, para todo mundo que faz parte dele. E aí finalmente a gente chega no fim de semana, sábado e domingo, a Lua vai estar em Sagitário. E mais uma vez ela aciona Júpiter, que está lá em Capricórnio, fazendo parte dessa grande conjunção de planetas ali, né, que vem acontecendo já há um tempo, mas que está bem intenso, né? E a gente está sentindo essa desestruturação, essa desconstrução na nossa vida, geralmente de alguma área, de algum aspecto, né, para que a gente possa reconstruir. E a gente só consegue reconstruir se a gente tiver um ideal elevado, se a gente tiver alinhado com a nossa alma, com aquilo que ela deseja realmente, com aquilo que a gente está fazendo aqui. Então a gente precisa subir um degrau, subir uma escadinha, né? E parar de ver as coisas só no nível material, só naquilo que meu olho vê, que meu ouvido ouve. Então sair um pouco desses 5 sentidos e ativar um sentido extra,
ativar uma visão extra das coisas, porque é ela que vai trazer a explicação completa, né, geral de tudo. E nessa explicação eu me acalmo, eu entro em conexão, porque realmente aquilo faz sentido para mim, no nível muito mais profundo do que aquilo que a minha mente está só analisando ali com as informações que ela tem. Então é o momento de realmente se alinhar mais a um ideal maior, se alinhar mais àquilo que a gente realmente acredita, né? E fazer uma escolha por um caminho que vai fazer muito mais sentido dentro desse contexto todo, desse nosso novo contexto de vida que a gente está vivendo. Se você está aqui é porque você está buscando, e se você está buscando é porque você está pronto, porque você ouviu o chamado da sua alma. Então pode ser um momento de muita reflexão, pode ser um fim de semana realmente perfeito para isso, né? E a lua em Sagitário, ela é uma lua de fogo, então muita energia, muita conexão, você pode aproveitar, inclusive, claro, né, no sentido cotidiano, é muito bom para você sair, para você ter trocas, para você estar em movimento, né, até para usar essa energia em excesso, mas sempre refletindo de uma maneira mais completa, de uma maneira mais complexa, no sentido de expandir cada vez mais a nossa consciência. E antes de ir para a cartinha da semana, eu queria fazer um convite para você, porque esse mês eu tô fazendo lives toda semana no meu Instagram sobre astrologia, né? Então se você tá aqui é porque você gosta, porque a partir da leitura do céu, a partir do uso da astrologia, eu faço, né, toda essa reflexão aqui para vocês. E já teve a primeira live na semana passada, né? Se você quiser ter acesso a reprise, se você quiser ter acesso, né, ao que eu já falei, é só você estar inscrito na minha lista VIP do curso de astrologia. Então, se você ainda não se inscreveu, se inscreve aqui embaixo para você ter acesso à reprise. E fica atento, né, que essa semana, na quarta-feira, vai acontecer a segunda. Depois tem mais 2 ainda. Então, no meu Instagram, tá tudo lá, tá tudo especificado, sempre às 7 da noite. Então, se você tem interesse em saber quais são os temas, o que eu vou falar especificamente, mas sempre trazendo algum tema de astrologia, fazendo uma meditação no final, que eu gosto bastante dessa conexão também mais profunda. E para ter acesso daí às reprises, é só estar inscrito na minha lista do meu curso que vai ser lançado, inclusive no dia 24, tá chegando, né? E eu tô muito feliz, tô muito realizada com esse projeto, com esse filho aí que tá nascendo, que eu vou apresentar ao mundo dia 24. E se você tiver interesse também, né, em se inscrever na lista pelo curso, né, fica também aí o convite, porque vai ser maravilhoso, vai ser realmente intenso, vai ser realmente aprofundado e muito transformador para quem se permitir passar por esse processo comigo. Então vamos lá para a cartinha da semana. Essa semana a gente saiu com a carta Celebração, que é uma carta do elemento água, né, nesse tarô aqui, que é o tarô do Osho, o tarô Zen do Osho. Esse número azulzinho aqui, ele fala do elemento água. Então vai ser uma semana que vai mexer muito com o nosso emocional, mas é uma semana da gente focar mais naquilo que a gente tem para celebrar, nos motivos que a gente tem para celebrar, naquilo que a gente já tem de bom na nossa vida. Então, eu acho que isso está muito alinhado, né, com a lei da atração, com uma lei universal que diz justamente que quando você deseja algo, você precisa entrar em sintonia com a frequência daquilo. Então, se eu ficar vibrando na falta, se eu ficar vibrando no quero, eu vou atrair o quê? Mais querer. Então, eu vou ficar querendo, porque é isso que eu estou vibrando, eu estou vibrando quero, né? Então, quando você celebra, né, até aquilo que você já tem, quando você ainda tem dificuldade em fingir, né, em celebrar coisas que talvez você ainda não veja fisicamente, mas que já está no seu campo, é você que ainda não acessou, né, isso. Mas se você começa a celebrar coisas pequenas que você já tem, ou coisas que você já viveu, e começa a vibrar, né, nessa frequência, começa realmente a emanar essa frequência, com certeza você vai elevar, né, toda a sua frequência vibratória e vai ser muito mais fácil você atrair todos esses sonhos, toda essa parte que eu falei muito nesse céu da semana. Então também não adianta só a gente fazer se a gente ainda não vibra nessa frequência. Então a gente precisa realmente expandir nosso campo, e uma das maneiras mais eficazes é a gente realmente celebrar, ser feliz, pensar em tudo que você já fez de bom e lembrar cada vez mais, acessando essa energia, como se você estivesse lá, como se você estivesse vivendo esse momento novamente. Então essa semana eu convido você a simplesmente celebrar mais.
E se você quiser deixar aqui embaixo um motivo pelo qual você é grato, aquilo que você quer celebrar essa semana, talvez isso ajude você a ancorar um pouco mais essa energia. Eu vou adorar saber qual é o motivo que você tem para celebrar essa semana. Então é isso, se você ainda não é inscrito no meu canal, eu convido você a se inscrever, apertar o botãozinho aqui embaixo, também deixar um like para mim se você gostou desse vídeo e compartilhar com alguém que você acha que possa se beneficiar desse conteúdo. A gente se vê na semana que vem, uma linda lua cheia para vocês, um grande beijo e até mais. Tchau, tchau!